Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, uma aula de tira dúvidas, uma aula bem gostosa, a gente vai bater bastante papo aqui. Então vamos lá galera, vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje ela não tem um roteiro, não está definido aonde que a gente vai terminar, porque é uma aula de tira dúvidas. Então eu estou aqui para ler dúvida, bater um papo com vocês. Eu preparei um monte de material, tenho fibra, tenho conector, tenho splitter, tem bastante coisa aqui que eu quero também demonstrar nessa aula, tentar ser o máximo didático possível. Tudo que eu puder mostrar nessa aula, tudo que eu conseguir mostrar com o recurso que eu tenho hoje aqui, eu gostaria de mostrar para você nessa aula. Apenas dois avisos rápidos aqui. O primeiro aviso é o seguinte: para um pouquinho, tira aquela selfie, marca a Fiber School, bota lá nos seus stories, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grando Machado e bota aí que você dedicou um pouquinho do seu tempo para estudar. Ao invés de estar no TikTok, olhando dancinha, olhando besteira por aí, no Reels, no Instagram, você parou um pouquinho para estudar, para aprender alguma coisa. Toda aula, todo conteúdo, tudo que a gente lê, a gente sempre aprende uma coisa. Ninguém sabe de tudo. A gente sempre aprende uma coisa. E eu tenho uma meta pessoal, uma meta do Machado, que é o seguinte: eu não termino meu dia se eu não aprender pelo menos uma coisa nova sobre projeto, sobre fibra ótica. Eu preciso aprender pelo menos uma coisa nova por dia, essa é uma meta minha. Então, quando durante o dia eu não aprendo alguma coisa com um parceiro, com outro instrutor, com algum conteúdo que eu assisti, porque eu estudo todo dia também, poxa, de noite eu vou lá, reservo um tempo para ficar no celular e estudar, aprender alguma coisa. Tem muito conteúdo bom, excelente na internet. Tem uns conteúdos que a gente assiste, a gente já percebe que é meio estranho, mas tem muito conteúdo bom e a gente sempre aprende alguma coisa nas aulas. Então esse é o primeiro recado. Tira aquele story, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grando Machado no Instagram e coloca lá que você dedicou um pouquinho de tempo para estudar. O segundo aviso é o seguinte: essa aula, as lives da segunda-feira, elas geralmente acontecem às 14 horas, às 2 horas da tarde. E essa aula é uma aula gratuita, com todo o conteúdo que a gente consegue passar aqui, porém ela fica disponível por um pouquinho mais de 24 horas no ar. Ou seja, 24 horas essa live ela vai sair fora daqui, essa aula de tira dúvidas, ela vai sair fora do YouTube e ela vai se tornar uma aula exclusiva apenas para quem é aluno do projeto CFTTH 2.0 ou projeto CFTTH 3.0. Faz 2 semanas a gente lançou a nova versão do curso de projetos, que é o projeto CFTTH 3.0. Inclusive ficou incrível essa nova versão do curso e essa aula ela vai lá para a plataforma para apenas quem é aluno. Apenas quem é aluno consegue assistir essa aula 1, 2, 10, 30, 200 vezes se quiser, porque a aula vai lá para a plataforma. Bom, galera, vamos combinar o seguinte aqui para a gente conseguir tirar as dúvidas, porque às vezes no decorrer da aula o chat começa a correr muito rápido, eu estou acompanhando o chat, então cada vez que eu olho para o lado aqui é para olhar o chat. E aí vamos combinar o seguinte: as dúvidas. Vamos colocar assim, hashtag pergunta, bota em maiúsculo, hashtag pergunta e coloca a sua dúvida nesse campo. E são essas dúvidas que vão construir a nossa aula de hoje. Como eu disse, não tem roteiro na aula de hoje, não tem hora para acabar, não tem limite de material. Eu vou usar todo o recurso que eu tenho aqui hoje, a gente vai passar o conteúdo no máximo possível. Eu preparei aqui uma outra câmera para mostrar na mesa quando for colocar alguma coisa. Tem essa câmera que você está me assistindo nesse exato momento. E a ideia é a gente navegar por esse mundo aqui. Então eu tenho fibra, tenho conector, tenho splitter. Olha, eu tenho de tudo um pouco aqui para a gente conversar. Beleza? Então, vamos lá, vamos colocar aqui hashtag pergunta. A gente tem um delay aqui do YouTube, um delay normal aqui de pelo menos 30 segundos até você receber a imagem e até o tempo de escrever, colocar a dúvida. E eu espero que você tenha preparado aquela dúvida, aquela pesada mesmo, aquela difícil, aquela que ninguém soube te responder, que você não achou a resposta. Eu quero que você coloque ela aqui para a gente conseguir responder. Se é por acaso alguma dúvida que cair aqui na aula eu não conseguir responder, porque isso acontece, ninguém sabe tudo, eu te garanto que eu vou estudar, vou ir atrás e vou postar essa dúvida nas nossas redes sociais amanhã. Provavelmente eu coloco lá amanhã de manhã e respondo também, para não deixar nenhuma dúvida para trás. Beleza? O Leonardo colocou que o curso 3.0 está muito bom. Leonardo, cara, foi demais gravar o curso 3.0. É o único curso de projetos FTTH que existe, que você tem a base de conhecimento, um método para fazer projeto, tem várias ferramentas, vários softwares e também eu incluí cálculo de potência e certificação. Curso de projetos com aula de JDR para fazer certificação. E eu fiz isso pelo seguinte: porque eu já passei muita vergonha quando comecei a fazer meus projetos FTTH,
da galera ir lá certificar uma rede, gerar o gráfico no TDR, mandar para o projetista analisar como é que ficou no TDR e o projetista não saber analisar. Não que ele tenha que ser um especialista em OTDR, mas ele tem que pelo menos compreender a curva, o traço do OTDR para ver se está de acordo com o traço esperado do projeto. O ponto é esse, o pulo do gato é esse. Beleza? Então vamos lá, deixa eu dar uma roladinha aqui nas perguntas. E aí, caso você colocou sua pergunta, eu não respondi na hora, você vai lá, coloca de novo, porque à medida que começa a correr aqui, a gente acaba perdendo aqui as perguntas. E aí, comandar aqui, pilotar e responder tudo sozinho acaba tomando um pouquinho de tempo. Vamos lá. Galera, enquanto vocês colocam as dúvidas, eu queria só comentar uma coisinha que eu acho fundamental e que às vezes é a origem de muita dúvida. Eu demorei muito para perceber isso, mas é a origem de muita dúvida. Sempre que eu ia fazer um treinamento, desde sempre que eu ia fazer um treinamento, chegava lá, por exemplo, para um treinamento sobre fusão. Poxa, a primeira coisa que a gente imagina é que a gente vai chegar lá, vai sentar, vai pegar uma máquina de fusão, pegar uma fibra e vai começar a fazer fusão. Todo mundo vai no treinamento de fusão, por exemplo, para isso. Para montar uma caixa, por exemplo, ou fazer projeto. Acha que chega no treinamento, vai lá, começa a distribuir caixinha e é só fazer projeto. E aí, quando chegava nos treinamentos, eu recebia primeiro aquela paulada de conteúdo teórico. E eu ficava chateado assim, poxa, cara, tudo isso de conteúdo teórico se eu vim aqui para fazer fusão. E aí eu demorei para perceber, mas o pulo do negócio é o seguinte, 80% de qualquer treinamento, 70%, 80% de qualquer treinamento é a base teórica de qualquer curso que você vai fazer. Você não vai chegar lá, vou aprender a montar a caixa de emenda, chega lá, já senta e monta a caixa de emenda. Não. Se você fizer isso, vão ter algumas dúvidas que você vai ter, você não vai conseguir, talvez, montar direitinho, se aperfeiçoar, algo nesse sentido. Porque a resposta está na base de conhecimento, a gente entender como é, como funciona, por que tem que ter determinado cuidado. Então, a parte teórica ela é muito importante, ela é muito fundamental. Então, nas dúvidas que vai vir aqui hoje, se você perguntar é 5 ou é 10, eu não vou só responder se é 5 ou se é 10. Eu vou responder que é 10 por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu vou puxar essa base de conhecimento porque no dia a dia, quem te tira do aperto mesmo é a base de conhecimento. Quando você começa a pensar certinho sobre a situação, como funciona, aí você encontra a solução para o seu problema. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que o Júnior colocou para nós é o seguinte. Em C++, sinal de menos 25 é aceitável? E ele colocou os splitters. Por exemplo, um splitter de 1 para 2, 1 para 8, 1 para 16. Bom, Júnior, assim, sinal de rede, tá? Quando a gente fala de sinal de rede, não tem uma resposta exata do que é o sinal bom, do que é aceitável, no que não é aceitável. Por quê? Porque depende do cálculo de potência. Poxa, lá vem o Machado falar do cálculo de potência. Sim, depende do cálculo de potência. Por quê? Porque no cálculo de potência, você vai primeiro relacionar quanto de atenuação a sua rede tem. Não é o quanto a rede pode perder. Isso é besteira. Calcular o quanto a rede pode perder, isso é besteira. Você tem que calcular o quanto de atenuação essa rede tem. Ah, beleza. Minha rede tem 25 dB de atenuação, somando splitters, conectores, fusão, distância da fibra óptica. Legal. A próxima informação, indiferente se é C+, C++, B+, você tem que saber qual a potência de transmissão do laser. Por quê? Porque você vai pegar a potência de transmissão menos a atenuação da rede e o resultado disso vai ser o sinal. Por exemplo, vamos supor que o seu laser está mandando mais 5 dBm e a sua rede está atenuando 25, mais 5, menos 25, o sinal projetado é de menos 20 dBm. Menos 20 dBm. E agora sim, poxa, projetado é menos 20, está com menos 25? Está errado, é ruim, não é aceitável, tem problema. Funciona com menos 25? Sim, funciona com menos 25. Mas você perdeu 5 dB de bobeira aí nessa brincadeira. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa com problema. E se tem alguma coisa com problema, a chance de parar de funcionar daqui a um pouquinho é alta. Existe essa chance. Não é porque está funcionando agora que está certo e vai funcionar para o resto da vida. Então, assim, sinal de rede, cálculo de potência. E o cálculo de potência, de novo, é besteira calcular o quanto a rede pode perder. Eu acho besteira. Não interessa se a rede pode perder 30 dB, pode perder 27 dB. Poxa, quanto eu posso perder? Eu fiz a continha lá e as atenuações da minha rede, as atenuações elas são de 20 dB de atenuações. Então não me interessa a informação que pode perder 27, eu estou preocupado com os 20.
porque é um número real, tá? Mas para responder direitinho a tua pergunta e responder de forma completa, eu vou pegar uma planilha e vamos fazer esse cálculo aqui com a planilha, tá, pessoal? Vou pegar uma planilha aqui do cálculo de potência. Como eu disse, essa aula, Opa, peguei a planilha errada. Mas essa aula aqui, ela não tem roteiro, não tem um caminho já definido, então eu vou abrindo os materiais aqui à medida que a coisa vai acontecendo, tá? Mas vamos lá. Como que a gente faz essa conta, tá? Deixa eu jogar ela na outra tela aqui. E aí eu vou compartilhar essa planilha com você. Essa planilha aqui é uma planilha de cálculo de potência. Eu sinceramente acho que um bom projetista, o cara tem que saber fazer a conta de cabeça, cara. Ou no papel. Poxa, vou fazer a conta, legal. Pega um papel, começa a desenhar, começa a colocar os valores, vai fazendo, e no final você vai acertar qual que é o nível de sinal. Faz no papel. É um excelente exercício. Mas no dia a dia, quando a gente precisa de velocidade, a gente usa ferramentas. Pode ser um software pago de documentação de rede que tem lá também o cálculo de potência, ou pode ser uma planilha, que é o que a gente utiliza muito aqui na Fiber School, planilha. Então essa planilha aqui eu preparei ela para trazer a seguinte resposta. Essa planilha a gente informa as variáveis do projeto e ela nos diz qual que é o cálculo, qual que é o sinal projetado. Essa planilha está preparada para laser B+, e C+, tá? Vamos fazer a nossa conta aqui no C+. Como que ela funciona? Ela tem aqui parâmetros, são esses campos que estão em amarelo, que são as informações do projeto. Então ela tem os valores de referência de atenuação, tem os parâmetros do projeto, as informações do projeto que são as células que estão em amarelo, e ela traz como resultado 3 níveis de sinal. Poxa, por que 3 níveis de sinal? A galera pergunta assim, poxa Machado, já não é o suficiente calcular um nível de sinal, por que calcular 3? Pelo seguinte, quando a gente faz um projeto, quando a gente constrói uma rede, a gente vai fazer o cálculo de potência e a gente pode pensar em 3 situações. Pode ser que a gente tenha as piores atenuações possíveis, tudo no limite da atenuação, e aí a gente vai ter o pior sinal projetado. Pode ser que a gente tenha atenuações mínimas, materiais bons, fusões bem feitas, fibra ótica bom, splitter bom, e pode ser que a gente tenha uma atenuação muito baixa, próxima a uma atenuação teórica. E pode ser que a gente tenha uma rede que é a média do mercado, que é o que geralmente dá um splitter, geralmente dá uma fusão, geralmente dá uma conexão. Então eu preparei a planilha para calcular esses 3 níveis de sinal. O pior caso, e aí o que eu entendo como pior é que a rede não pode ser pior do que o pior caso, o sinal intermediário e o melhor caso, que seria uma coisa excelente, a gente conseguir o nível de sinal no melhor caso. Então vamos calcular esse cenário que você colocou, Júnior, vamos colocar aqui na nossa planilha, tá? Bom, vou preencher ela da seguinte forma. Vou colocar, primeira informação é a potência de transmissão. Vamos supor que a minha OLT está mandando a 6 dB positivo. Vou até botar maior aqui, está mandando 6 dB positivo na nossa OLT. Vou supor que a potência de transmissão da minha ONU lá da casa do cliente está mandando a 1.5 dBm. Por que essa informação é importante agora? Porque nessa planilha eu vou calcular o sinal nos 2 sentidos. Poxa, ao mesmo tempo que eu calculo o sinal que vai chegar no cliente, eu posso calcular o sinal que vem do cliente e vai chegar no OLT. Então, por isso, eu preciso dizer para a planilha qual que é o nível de potência do cliente, de transmissão da ONU do cliente, ou estimado, pelo menos. As ONUs do cliente geralmente são ONUs B+, essas ONUs de entrada de 129, 139, 149, 159 reais são ONUs com laser B+, e geralmente manda na casa de 1 dB positivo. Então, eu coloquei lá na planilha 1,5 positivo. Vamos supor que o ponto que eu quero calcular o sinal está a 5 km da minha OLT. Vamos supor que eu tenho 4 conexões. A conexão, ela é o conector propriamente dito. Então, numa rede tradicional, eu tenho um conector na porta PON, uma conexão na porta PON da minha OLT, uma conexão do DIO, uma conexão da CTO e uma conexão na casa do cliente ou no Power Meter. Mas eu tenho 4 conexões. Então eu vou colocar aqui no nosso caso como 4 conexões. Por que eu falei geralmente? Porque se é uma rede com splitters conectorizados na entrada, na CTO, pode ser que tenha uns 5 conexões.
Se é uma rede que tem um DGO e depois um DIO, pode ser que você tenha mais 2 conexões lá dentro também. Então é importante calcular o número de conexões porque elas podem fazer uma grande diferença no nível de sinal. Depois disso é a quantidade de fusões. Fusões até onde? Até o ponto que eu quero fazer o cálculo. Numa rede tradicional, geralmente eu vou ter uma fusão no DIO, uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível, falando de uma rede balanceada, essa planilha de uma planilha balanceada, uma fusão na saída do splitter de primeiro nível e uma fusão na entrada do splitter da CTO. Então, provavelmente, eu vou ter no mínimo 4 fusões. Se no meio do caminho eu tiver uma troca de cabo do backbone, uma troca do cabo do ramal de derivação, eu vou ter que ir somando essas fusões. Mas vamos considerar nesse caso aqui que eu tenho 4 fusões entre a porta PON até o local que eu quero fazer o meu cálculo de potência. Então vamos lá. 4 fusões. Splitter. Bom, o Júnior, ele colocou para nós o seguinte, que a gente tem um splitter de 1 para 2, então eu vou colocar aqui, tem um splitter de 1 para 2, tem um splitter de 1 para 8, splitter de 1 para 8, e tem splitter de 1 para 16. Então olha só, 1 para 2, 1 para 8 e 1 para 16. Eu não sei se vocês se deram conta nessa splitagem, mas se eu tiver uma rede com 1 para 2, 1 para 8 e 1 para 16, a gente tem uma splitagem para 256 clientes por porta-PON. 1, 8, 16. Eu tenho 256 clientes por porta-PON. E eu me dei conta disso só agora quando eu estava fazendo a conta. E aí tem algumas observações para isso. Observação número 1. Potência tem? Sim, potência tem. Com laser forte, potência tem para isso e potência não é o problema. Qual o problema? O problema é que a tecnologia, se for EPON ou se for GPON, não suporta mais do que 128. Nenhum fabricante vai lá, bate o pé que suporta mais do que 128 por porta-PON. Se for o EPON, geralmente é 64 e alguns fabricantes estão falando em 128 por porta. Se for o GPON nasceu com 64 por porta, mas hoje suporta 128 por porta. Daqui a um tempinho, quando as redes XGPON e XGS-PON, que são as redes PON de 10 GB, se tornarem algo real, algo popular, algo no dia a dia, porque hoje é uma coisa que está acontecendo, muitos provedores estão investindo, mas está um pouquinho longe de ser uma coisa acessível, digamos assim. Não é tão acessível quanto um GPON tradicional, analisando a ONU. Analisando a ONU, não analisando o OLT, placa, o problema não é esse. O problema é que a ONU, o valor dela é um pouquinho maior, aí fica difícil da gente escalar. Mas voltando ao nosso problema, se for um EPON ou se for GPON, 128 no máximo. Se for XGS-PON, 256, isso é nativo. Então se você tiver lá uma rede splitada para 256, mas tem 100 ONUs ativas, cara, a princípio tudo certo. Se o sinal tá bom, a princípio tudo certo. Agora, quando você tiver 128, 129, 130, o que vai acontecer com a rede? Segundo os fabricantes, vai parar. E eu já vi rede que já passou de 128 e não parou. Agora, eu não sei por que não parou, mas eu sei que logo, logo vai parar. Então, eu acho que é muito arriscado a gente passar do limite da tecnologia e ver até onde vai dar. Porque até onde vai dar vai começar a cair, vai oscilar, o cliente vai reclamar, e isso não é um caminho bom. Isso é um caminho sem volta. O cliente ficou com a internet ruim uma semana, perdeu o cliente, já era, o cliente vai para o outro, por mais que o outro seja um provedor ruim, talvez, o cliente vai trocar sem sombra de dúvidas. Mas voltando aqui para a nossa conta, a gente vai fazer a conta igual, tá? Então, 6 dBm de potência de transmissão, 5 km, 4 conexões, 4 fusões, um splitter de 1 para 2, um splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16, totalizando 256 clientes por porta. A planilha, ela tem 3 possíveis cenários aqui que ela calculou. Ela calculou primeiro o pior caso, que é esse último sinal aqui de baixo. O pior caso é que o sinal que chegue lá na casa do cliente, que é o ponto que a gente está calculando aqui, vai ser de menos 25,55 dBm. Ela calculou que o melhor caso, que é o melhor sinal possível para chegar na casa do cliente, menos 19,89. E o médio, intermediário, a média das situações, menos 22,87. Então olha só que interessante.
Uma rede com um laser SFP, C+, mandando 6 dBm positivo e tendo esse cascateamento e esse cenário que eu coloquei aqui, se eu colocar para 256, vai funcionar na casa do cliente, porque no pior caso está menos 22,55. E a ONU do cliente suporta menos 27 dBm. Eu tenho aqui 1,45 na verdade, dBm de margem de segurança. É uma margem de segurança horrível, é muito ruim, é muito baixo 1,55, 1,45. Mas tem ainda uma margenzinha e é para funcionar corretamente, mesmo splitando para 256. Agora, se daqui a um ano a minha porta-PON começar a mandar 5 dB, eu já fui para menos 26,5. Se daqui a 2 anos a minha porta-PON agora está mandando 4, o cliente já fica vermelhinho, já está ruim o nível de sinal lá do cliente. Sem contar que existe uma degradação dos materiais, do conector, enfim, outras coisas podem influenciar no nível de sinal, o drop do cliente que atenuou, enfim, pode acontecer um monte de coisas, tá? Então, em resumo sobre o nível de sinal, cada rede tem um nível de sinal por isso, porque tem que fazer a conta, porque uma rede tem mais conexões, outra tem mais distância, outra tem mais fusões, uma é fusão por casca, outra é fusão por núcleo, uma é balanceada, a outra é desbalanceada, uma tem 64, outra 128, a outra 256. E aí, se você colocar no Google qual é o nível de sinal de uma rede GPON, você não vai encontrar a resposta certa, que é menos 25, menos 27 ou menos 30, por isso. Deu uma volta grande, mas acredito que eu tenha respondido a tua dúvida, tá, Júnior? Mas eu tomaria cuidado com o 256 por porta, tá? Eu, Machado, não recomendo a gente trabalhar no limite das coisas, esperar ver o que vai acontecer para tomar alguma ação, porque isso pode custar muito caro. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa hoje, são 2 pessoas trabalhando o dia inteiro. Eu trabalho home office, com exceção quando eu estou aqui gravando alguma coisa, mas eu trabalho home office e minha esposa também. Então somos 2 trabalhando em home office e eu tenho 2 filhos, que até pouco tempo atrás os 2 estavam estudando 100% online. Um de manhã e um de tarde, ou seja, qualquer momento do dia a internet engasgar, a gente ia achar ruim e eu ia ter que trocar. Ficasse uma semana engasgando, eu ia ter que trocar, porque eu precisava trabalhar, os meus filhos precisavam estudar. Seja de dia ou seja de noite. De noite, Netflix, estou estudando, estou usando para outras coisas a internet também. Então, por isso, eu não levaria nesse limite aí, tá? O que mais temos aqui? O Hugo pergunta: meu projetista me passou a lista de materiais sem roteador MikroTik com MOLT, mas a maioria dos fornecedores estão falando que eu preciso mesmo com o OLT um roteador MikroTik. Hugo, depende do que você quer controlar no MikroTik, tá? Mas assim, OLT, OLT GPON, falando de GPON, tá? OLT GPON, ela vai conseguir comunicar com as ONUs, esse é o papel dela. E o GPON tem uma coisa muito legal que nativamente, de forma nativa, já nasce com o GPON controle de banda. Ou seja, para limitar a banda do cliente, você não precisa do MikroTik. Você faz a limitação de banda já no GPON. Tá? Outras tecnologias não têm isso. O EPON não tinha isso. E alguns dizem que já tem algumas tecnologias. Mas de forma nativa, que não ocupa processamento da OLT, o GPON ele faz isso. E aí você não precisa de um MikroTik para isso. Mas você vai precisar do MikroTik para controlar o cliente de outras formas. Por exemplo, quem é que vai liberar IP? Bloquear, desbloquear. E tem uma coisa interessante também, que qualquer sistema que você for fazer para gerenciar, que você for utilizar no seu provedor para gerenciar cliente, é mais fácil você integrar esse sistema com um MikroTik através de scripts do que entregar com a caixinha com o GPON propriamente dito. Então muita gente usa por isso o MikroTik, porque é mais fácil controlar pelo MikroTik, integrar com o sistema do que fazer integração direto com o LT. Mas não é uma regra. O MikroTik não é obrigatório. Pode ser que você vai fazer controle de banda no cliente na OLT e você tem outros roteadores que entregam o IP para o cliente, que bloqueia o túnel do cliente. Se você vai usar, por exemplo, uma rede toda nova GPON, a minha dica não é nem colocar MikroTik com PPPoE, mas sim já partir para o IPoE, que é uma forma melhor de controlar os usuários, e com o GPON já dá para usar perfeitamente, porque o GPON já tem senhas de criptografia nativa, que é um problema nas tecnologias antigas, tá? Então não é obrigatório, mas vai muito do que você vai utilizar. Assim como o tamanho desse MikroTik, a potência desse MikroTik. Depende do que você vai usar. Para quantos clientes? O que você vai controlar do cliente?
link vai estar na mesma caixa, quantos links você vai ter na mesma caixa? Enfim, tem um monte de coisas que compõem aí esse quebra-cabeça de dimensionar um microtik. E tá caindo de madura fazer uma aula com um cara muito fera que tem aqui no Brasil sobre microtik, tá? Tô querendo há tempo fazer essa aula, porque eu consigo fazer toda a aula aqui, te ajudar com tudo da OLT até a casa do cliente. Mas da OLT para cima, falou em microtik, falou em link, ali eu já não tenho toda a base que eu preciso para te ajudar. Mas tá caindo de madura. Essa aula tá rolando, daqui a um tempinho ela vai acontecer com um cara que é fera em microtik, pra gente, cara, botar tudo na mesa aqui de microtik mesmo e conseguir ajudar com essa outra parte, tá? O Aldo colocou o seguinte: Machado, posso colocar a caneta de luz direto na casa do cliente, sendo que sentido a porta-pom do OLT? Aldo, seguinte, muitas pessoas não recomendam você fazer isso, tá? Você colocar a canetinha lá na CTO, na casa do cliente, e iluminar sentido OLT. Porque dizem que pode queimar a OLT, que pode derrubar a rede, pode queimar o SFP, enfim, tem várias argumentações aí. Sinceramente falando, eu nunca vi acontecer. Nunca vi acontecer de derrubar uma porta, de prejudicar a comunicação e muito menos de queimar um SFP por isso. Até porque os SFPs das portas PON de uma rede GPON, geralmente tem um filtro lá também no SFP e ele só passa para dentro do SFP propriamente dito os sinais com comprimento de onda de 1310 nanômetros, também por isso, tá? Mas assim, as canetinhas como essa, que é o VFL, Visual Fault Locator, elas têm de várias potências também. As potências, tem umas pessoas que às vezes perguntam assim, cara, qual cor é referente a qual distância, qual cor é qual potência? Essas cores das canetinhas, elas não estão relacionadas, não é uma norma, tá? Não é uma norma, tanto que se a gente olhar aqui, poxa, a de 10 mW e a de 30 são com a tampinha laranja, o que muda que um botão é verde e o outro botão é laranja também, tá? Mas o que eu vi muito por aí é a recomendação que as canetinhas de 1 mW, como essa azul que eu tenho também que eu te mostrei, ela tem a potência de 0 dBm e é recomendado para distâncias de até 1 km. A segunda canetinha laranja, com o botão laranja, 10 mW, 10 dBm, indicado para 12 km. 20 mW, que é equivalente a 13.01 dBm, 14 km. E 30 mW, que é 17.77 dBm. Olha a potência! A de 20 e a de 30 a gente já está falando de um laser mais forte que um SFP-C++, tá? E aí já é indicado para distância de 20 km. Claro que, além do fator distância, quando a gente está falando de uma rede PON, a gente tem que lembrar que existe um cara que é quem faz a mágica da rede PON e que ao mesmo tempo rouba muito o sinal da nossa rede, que é o splitter. Então um splitter de 1 para 2, a atenuação que ele tem, cara, é equivalente a uma distância de 10 km de fibra. Um splitter de 1 para 2 é equivalente a uma distância de 10 km de fibra. Então tem mais isso, quando você vai lá na casa do cliente, colocou a canetinha que provavelmente é da Azul, que é a mais fraquinha, como a minha aqui, de 1 mW, quando você bota a canetinha lá na CTO, cara, tá passando por 2 splitters, tá passando por uma rede dividida aí para 64, para 128, então a luz que vai chegar lá é muito fraca. Então, muitas pessoas recomendam não fazer isso, mas eu, Machado, em 10 anos fazendo projeto FTTH, eu comecei a fazer em 2011 projetos FTTH, em 10 anos fazendo projetos FTTH e participando de instalações de rede, ativação de rede, eu nunca vi acontecer esse problema, tá? É difícil dizer, cara, não dá, mas eu posso afirmar que eu nunca vi acontecer. Vamos lá, próxima pergunta. Opa, perdi, correu aqui um pouquinho. Próxima pergunta. Qual a distância máxima pode ficar as duas ONUs mais distantes entre elas conectadas à mesma OLT? Essa pergunta é do Edi Moraes. A pergunta dele é o seguinte, cara, duas ONUs numa porta PON, a mais próxima e a mais distante, qual que é essa distância máxima que pode ter? Por norma, tem um parâmetro que limita isso. Tem um parâmetro que limita. Eu estou tentando lembrar o nome, é differential. Daqui a pouco eu lembro o nome da norma, tá? Mas o que interessa é o seguinte, a norma diz que a ONU mais próxima, a ONU mais distante de uma porta PON, não pode
estar numa distância superior a 20 km, ou seja, a janela de comunicação da porta é de 20 km. Então os primeiros GPON, quando eles foram lançados, a especificação que vinha no OLT é que é um GPON para atender 20 km. Mas a questão de atender 20 km, o problema não era a potência. A gente já tinha potência naquela época para mais de 20 km. O problema era justamente a diferença do sinal do cliente mais perto, a diferença de distância do cliente mais perto para o cliente mais distante, que é de 20 km. Com o passar do tempo, alguns fabricantes implementaram um recurso diferente, que era poder estender a distância da porta PON para uma distância maior. Por exemplo, você poder ter uma OLT com uma porta PON trabalhando a 40 km. Porém, se você vai trabalhar a 40 km de distância, seu último cliente está a 40 km, naquela porta PON, o cliente mais próximo, o cliente mais distante desse último, que na verdade é o mais próximo do OLT, ele não pode estar mais próximo do que 20 km de distância da OLT. Ou seja, o primeiro cliente dessa porta tem que estar a 20 para o último poder estar em 40. Se o primeiro tiver a 20 e o último tiver a 42, 43, já não vai funcionar. A janela tem que ser de 20 km. E alguns fabricantes conseguiram rodar isso para 40 km, 60 km, 80 km, e muitos chamam isso de uma ampliação do alcance lógico da rede e outros chamam de PON Extended, que a gente poder estender o alcance de uma porta PON, tá? Mas resumindo, o cliente mais perto, mais distante da mesma porta não pode estar numa distância superior a 20 km. Assim como, uma outra informação importante também, por norma, tá lá no ITU, o cliente com o sinal mais forte, mais fraco de uma mesma porta PON, o limite de diferença de sinal é de 15 dB. Se você tem uma diferença maior do que 15 dB de sinal na mesma porta, a OLT, a tecnologia, começa a sofrer com isso, por essa diferença de sinal. E aí pode começar a dar problema na rede, tá? Uma coisa interessante, poucas pessoas fazem, a OLT, em especial quando a gente fala de GPON para cima, o EPON ele acaba sendo mais limitado, mas a OLT, cara, tem um monte de log, tem um monte de informações. E os logs, a OLT está escrevendo tudo o que está acontecendo. Então, de vez em quando é interessante bater o olho nos logs, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo de erro, porque se algum erro está empilhando lá, está alarmando algum erro nos logs, é porque tem alguma coisa errada na rede, que pode ser configuração ou pode ser alguma coisa física também na rede. E aí você não precisa ficar procurando o problema na rua. Você pode fazer uma análise para ir resolver já o problema direto, ou pode te ajudar na hora de resolver também um problema. Algumas OLTs você tem que entrar lá e habilitar um log mais completo, outras já vêm de forma nativa. Algumas você tem que botar um servidor de log em alguma máquina e empurrar esses logs da OLT para uma máquina externa para salvar em outro local. Mas é interessante a gente aprender a ler os logs, é muito interessante. Inclusive, às vezes o pessoal pergunta, o que é a mensagem de erro na Fiber Home, a mensagem tal? Cara, a maioria dos fabricantes tem um guia de alarmes. Então olha só que legal, você pega o alarme do log, dá uma olhada no guia lá no manual e lá vai dizer, olha, se está acontecendo é provável que seja isso, isso ou isso. Já te dá uma referência boa para procurar um problema, tá? Bom, a Cis de Souza perguntou o seguinte, qual a distância máxima entre a OLT e a porta PON? Coloquei a 4 PON a 18 km e o sinal ficou menos 23 com GBIC-C+, tá aceitável? Assis, tem muita pergunta junto aqui, mas vamos por parte, tá? A distância, o problema da distância não é a potência, tá? Numa rede PON, o que menos perde sinal é a distância. Agora, tem que respeitar a janela de 20 km que a gente estava falando agora há pouco. Se no teu caso tem um cliente que está a 18 km, ok, pode ter um cliente a 1 metro e outro a 18 km que está tudo certo, dentro dos 20 km, tá? Agora, os menos 23, aí a gente volta à primeira pergunta dessa aula aqui, que você tem que pegar sua rede, o seu projeto, ver qual a distância, quantas fusões, quantas conexões, quais são os splitters, ver a potência de transmissão do OLT e aí faz a conta. E aí faz a conta para saber se os menos 23 está aceitável. E para mim o que é mais importante é o seguinte, não é nem questão de estar aceitável, é o quanto deveria ser. Porque se deveria ser menos 21, menos 23 está horrível, está muito ruim. Se deveria ser menos 24, menos 25 no pior caso, poxa, aí menos 23 está legal. É igual a pergunta, essa primeira pergunta que eu respondi, que foi do Júnior, se eu não me engano, ele falava em menos 25.
E aí quando eu coloquei na planilha e eu vi que a rede era para 256 clientes, porque eu nem percebi na hora, eu percebi durante o cálculo mesmo, que essa rede estava para 256, cara, uma rede com laser com 6 dBm de potência dividido para 256 clientes, chegar a menos 25 tá bom. Agora, se fosse uma rede para 128, menos 25 não estava bom, provavelmente deveria chegar ali um menos 22. Se fosse uma rede para 64, deveria chegar menos 19. Então, tem que calcular, não adianta. Né? Não adianta mesmo. Eu vejo que assim, a galera, às vezes eu chego numa resposta e a galera já respondeu também aquela resposta. Tá tudo certo, que bom que é isso que está acontecendo. Inclusive, é o que a gente estimula também que os alunos façam nos grupos dos cursos. O grupo do Telegram, por exemplo, tem projetista lá de tudo que é lugar do Brasil. Legal é quando trocam informações lá também. Né? Isso é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Glaudson colocou o seguinte: Machado, boa noite, boa noite. O que pode estar acontecendo com um cliente que fica travando quando está acessando ou assistindo Netflix, sempre no horário da noite? Cara, pode ser muita coisa, mas eu vou te dizer algumas coisas que eu testaria. Primeira coisa, a gente tem que entender que quando a gente vai desvendar um problema, eu gosto de falar que a gente é um detetive, né? Poxa, vai pegando uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação lá, e aos poucos a gente vai desenrolando, entendendo o que está acontecendo. Resolver um problema de rompimento, cara, é a coisa mais fácil que tem. Rompeu, aonde? Ali, arruma, deu. Agora, um problema de lentidão é algo intermitente. Intermitente é que funciona, para, funciona, trava. Isso é chato de resolver, são os piores problemas de resolver. Isso acontece em tudo que é tipo de tecnologia. Eu já fui em casa de cliente de noite, eu já fui em cliente em final de semana, fiquei sentado lá esperando acontecer o problema. E às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Só que das vezes que eu resolvi muitos problemas foi porque eu estava lá quando o problema aconteceu. Tá? Mas aí eu tenho algumas dicas, tá? Que geralmente eu vou por esse caminho. Primeiro, todos os níveis de sinal tem que estar ok. Quando eu falo todos, primeiro é o da rede de fibra. É a sua rede FTTH. Primeiro, essa tem que estar ok. Poxa, essa rede não tem interferência nenhuma externa. Então, essa você tem que garantir o nível de sinal. Beleza. Segundo, nível de sinal do Wi-Fi na casa do cliente. Olha só, o Wi-Fi, quando a gente vai utilizar um equipamento Wi-Fi, por norma da Anatel, o equipamento ele tem um espectro que é compartilhado. Por exemplo, o Wi-Fi da minha casa são os mesmos canais que eu posso colocar do que na sua casa, do que aqui na Fiber School. Então é um espectro compartilhado. Então, por norma, quando a gente tem dois equipamentos trabalhando na mesma frequência ou ocupando um pedaço da mesma frequência, um usa por vez. Eles vão se comunicando, usa, para, libera o espectro para o outro utilizar também. E aí pode acontecer o seguinte, pode ser que durante o dia tem pouco uso no Wi-Fi do cliente e ele não perceba que está lento. E aí à noite é o seguinte, está sendo mais usado o Wi-Fi dele, o Wi-Fi dos outros 3 vizinhos que está interferindo na casa dele, e o espectro fica poluído e acaba não dando desempenho. Isso é uma alternativa. Só que não seria problema só para o Netflix. Então a gente tem que pensar em alguns testes para começar a descartar possibilidades. Primeiro teste. Se for um Netflix, por exemplo, de uma televisão, que a gente possa conectar um cabo do roteador Wi-Fi até a televisão, cara, para mim esse teste é perfeito. Para descartar problema de Wi-Fi, por exemplo. Problema no roteador, problema do Wi-Fi. Ou o Wi-Fi da TV, ou o Wi-Fi do roteador com interferências. Porque se no cabo estiver falhando, pera lá. Está falhando no cabo. Então, descarta o Wi-Fi da tua lista de possíveis problemas para investigar outros problemas. Outra coisa, faça um teste. Você pode habilitar na sua rede não só o IP que o cliente recebe do PPPoE, mas numa rede GPON você pode habilitar uma VLAN de gerência, você pode ter um IP de gerência também na ONU e você pode monitorar esse IP. E aí eu já fiz muito isso. De noite deixa rodando um teste com 500 mil pings lá e coloca lá um ping, por exemplo, para a sessão PPPoE do cliente e um ping por IP de gerência do cliente. Se cair somente ou se oscilar somente o do PPPoE e não cair o do IP de gerência, você sabe que, parece ser alguma coisa lógica, alguma coisa do túnel PPPoE. Você pode ir para esse caminho de investigação, porque não caiu na gerência. Agora, o IP de gerência também falhou? Então parece ser alguma coisa física, alguma coisa na fibra entre a OLT
e a casa do cliente. Então, resolver problema intermitente é isso. É fazer um teste por vez, testa, monitora, até achar qual é o problema. E tem mais uma que pode ser também, tá? Pode ser o seu link. Só que a diferença é que se é um cliente só reclamando ou outro, dificilmente vai ser o seu link. Agora, se vários clientes estão se queixando da mesma coisa, pode ser o seu link, sim. Pode ser que o seu link tenha banda, mas está dando mais saltos agora para chegar lá no Netflix ou alguma coisa assim. Eu não sei se você já fez esse teste, nem todo mundo conhece essa ferramenta, mas eu acho uma ferramenta fantástica. A internet, as redes, elas são feitas de saltos. São saltos, são pulos. Poxa, essa aula aqui, eu estou usando o meu material, estou usando o estúdio, a gente está captando aqui com as câmeras, vai para o meu computador, vai para o roteador, vai para o gateway do provedor, vai para o link de internet, ele fica pipocando em vários lugares até chegar no destino final, que são os saltos. E aí a gente pode fazer o seguinte, não sei se você já fez, eu recomendo fazer, que é testar esses saltos. Olha só, eu tenho um programinha aqui chamado Ping Plotter, é um programinha para fazer ping e para fazer também um rastreamento dos saltos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, que eu quero rastrear quantos saltos eu tenho para chegar até no google.com. Quantos saltos eu tenho para chegar até no google.com? Bom, até o google.com, o programinha está me dizendo o seguinte, que eu tenho 11 saltos contando da minha máquina. A minha máquina, na verdade, não está aparecendo, mas o 3.1 é o roteador aqui, que é o gateway da minha máquina. Do roteador até chegar no google.com, eu tenho 11 saltos. E olha só, desses 11 saltos, eu tenho uma pequena perda de pacote aqui. Nesse salto aqui, no salto 8, ó, tem uma perda de 3% de pacote. Que pode ser que eu perceba ou pode ser que não perceba. Então você pode fazer esse teste também. Cara, como é que está isso aqui de noite? Do cliente de noite e como é que está durante o dia? É o mesmo salto ou é diferente? Eu não sei o IP que o Netflix ele se conecta com as plataformas. Teria que fazer um teste, mas se fosse para o netflix.com, por exemplo, vou botar .com.br, eu já tenho mais saltos aqui. Eu já tenho mais saltos, ó. Olha a quantidade de saltos que está marcando. E não está pingando para alguns pontos. Isso aqui pode ser proteção, beleza. Mas o que me interessa é que eu tenho uma quantidade gigante de saltos. E olha a diferença, por exemplo, do salto 9 para o salto 10. No ponto 9, eu tenho aqui uma média de tempo aqui de 50 e poucos milissegundos. Agora, para o salto 10, isso já pula para 127. Então, não é essa ferramenta que vai te dizer exatamente qual é o problema, mas ela vai te dizer, por exemplo, a questão dos saltos, se você tem algum salto do seu link aí com problema. Beleza? Volta grande, hein? Vamos lá. O que mais temos aqui? O Everton colocou o seguinte, se fosse começar uma rede, qual seria o ideal? GPON ou XGS-PON? Everton, eu abordei muito esse assunto no curso, e também no curso de projetos, e também numa aula que teve, acho que umas 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás. Cara, assim, ó, tudo que é novo é caro. É melhor? Sim, é melhor. É mais caro? Sim, é mais caro. Tem algumas alternativas? Sim, tem algumas alternativas. Tem mercado para isso? Sim, tem mercado para isso. Tem provedores que já estão rodando rede com XGS-PON, por exemplo. Agora, qual o problema? O problema é que não é hoje, falando de hoje, agora, não é uma tecnologia que você vai implantar na sua rede inteira para atender todos os clientes. É um mercado diferente. Por exemplo, você tem uma rede GPON para 128 clientes por porta. E aí vamos supor que você chegou no seu limite de entrega de banda, de velocidade, de experiência para o cliente. E você quer entregar algo mais para a empresa, por exemplo. Só que você não quer construir uma outra rede de fibra ótica para atender uma empresa. Aí você pode fazer o seguinte, você pode ter XGS-PON na sua rede, empilhar uma OLT na outra, porque ela trabalha com outros comprimentos de onda, outras frequências, outros comprimentos de onda, e aí você pode ter na mesma fibra ótica 1490 nanômetros mandando sinal para ONUs que sejam GPON e também 1577 nanômetros enviando sinal, né, em outra frequência para ONUs que sejam XGS-PON. E aí, você entrega plano corporativo, 1 GB para cima, na mesma rede de fibra ótica, com 2 OLTs diferentes, com 2 tecnologias diferentes. Esse tipo de produto, esse tipo de mercado
mercado que exige mais estabilidade de link, cara, é um mercado que vai pagar mais. É um mercado que a tecnologia se paga. Agora, para o corporativo, para o residencial, larga escala, hoje em dia, a conta eu acredito que não fecha, até porque a maioria das ONUs que eu já vi XGS-PON, a gente está falando de R$1.000, 800, 900, R$1.000, 1.200, R$1.500 uma ONU. E muitas vezes viabilizar uma ONU com roteador Wi-Fi AC de R$500 já é difícil para um cliente residencial comum. Então tem mercado para isso? Tem. A tecnologia é boa, excelente, mas não é para toda a rede e talvez não seja agora. Eu ficaria no mundo falando de larga escala de clientes residenciais. Lá na Machado Net, cara, eu ficaria no GPON, 64 clientes por PON, sinalzinho bem controlado e aí sim podendo entregar planos ilimitados pensando no público residencial, no máximo 1 GB. Tá legal assim com 64 no GPON. Agora, corporativo, botou corporativo junto, opa, eu já pensaria sim, eu já olharia para essa tecnologia também para a gente pensar na rede, tá? Vamos lá. O Mendes colocou para nós o seguinte: o Power Meter Bowl 350, não sei qual é, tem a mesma serventia que a caneta que manda luz igual da sua mesa. Tá. Mendes, eu não entendi qual é o Power Meter Bowl 350. Eu não conheço, tá? Mas o Power Meter é um equipamento para você aferir a intensidade de sinal. Você coloca lá na rede e ele diz quanto de luz está chegando, qual é a potência de luz. Alguns Power Meters têm uma canetinha VFL integrado nele. E aí ele tem lá duas portinhas. Uma portinha para medir o sinal e uma portinha para mandar sinal para fazer teste. Essa luzinha aqui é só para fazer teste. Se for um Power Meter PON, que tem duas portas, por exemplo, aí ele vai ter 3. Ele vai ter 2 portas do Power Meter PON e mais uma portinha do VFL, tá? Provavelmente seja isso. E VFL é VFL. É simplesmente uma luz que você encaixa no conector e ela vai mandar a luz por onde a fibra estiver passando para você enxergar na outra ponta. Apenas para isso, tá? Alexandre colocou para nós o seguinte: uma OLT GPON C+, saindo 4 dBm positivo, no final da rede a 18 km, chegaria a quantos dB? Depende dos splitters, Alexandre, mas assim, se você vai calcular só a distância, em 1490 nanômetros, que é o comprimento de onda de uma rede GPON ou de uma rede EPON que manda sinal para a casa do cliente, mas em 1490 a atenuação do sinal é de 0,25 dB por quilômetro. Se você tem 18 quilômetros, você tem 4 dB e meio de atenuação em distância, falando só de distância. Vamos supor que nessa rede você tem um splitter de 1:4 e um splitter de 1:16. O splitter de 1:4 ele vai atenuar no máximo 7,2 dB. O splitter de 1:16 ele vai atenuar 13,7. Ou seja, por enquanto a gente está com 25,4 dB de atenuações, distância e 2 splitters. Foi só o que eu coloquei aqui. Vamos supor que você tenha 4 conectores, como a gente fez na planilha. Então a gente vai colocar 0,5 dB de atenuação por conexão. Vezes 4 são 2 dB, então mais 2 dB de atenuação. E vamos supor que para fechar a conta tem também aqui 4 fusões a 0,1 dB por fusão. Então a gente tem mais 0,4. Moral da história, a gente tem 27,8 dB de atenuações. E na tua pergunta tu colocou sobre a potência ser 4 dB. 27,8. Então se a tua potência for 4 positivo, você tem menos 27,8, o sinal que é para chegar lá no final é de menos 23,8. No pior caso, eu usei as piores atenuações, tá? Então olha só, cálculo de potência pode parecer complexo, mas não é. Acabei de fazer um cálculo de potência na calculadora de cabeça praticamente, colocando as atenuações dos materiais e tendo uma referência a gente viu qual o pior caso que é para chegar lá. E aí se chegar menos 22, cara, tá ótimo. Se chegar menos 27, opa, não era para chegar menos 27, era para chegar menos 23,8. E aí você sabe se o nível de sinal tá bom ou não, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Correu o chat. Quando corre o chat aqui, até eu achar de novo onde é que tava. Mas vamos lá, galera. Vamos pegar mais uma aqui que eu acho que tem na sequência, tá?
O Manuel colocou o seguinte: conector ou fusão tem o mesmo valor de perda ou parecido? Manuel, não tem o mesmo e é bem diferente mesmo, tá? Quando a gente fala de um processo de uma junção, de uma fusão, ela pode ser uma emenda mecânica ou pode ser uma fusão. A fusão é quando a máquina é feita com uma máquina, ela alinha as duas fibras e ela faz um arco voltaico ali que eleva a temperatura a altas temperaturas e uma fibra funde com a outra fibra, ela derrete e se junta e vira uma coisa só. Quando a gente tem uma emenda feita por fusão, a perda é muito menor. E uma emenda mecânica, a perda é maior, porque ela não se funde. Ela tem uma fibra encostando na outra fibra, então ela vai perder mais sinal. Uma outra característica também é que quando a gente tem uma conexão, a gente gera também reflexo na nossa rede. A gente tem uma ORL maior quando a gente tem uma conexão. Quando a gente tem fusão, a gente não tem ORL, a menos que seja uma fusão ruim. Tá? Sobre os valores é o seguinte. Se a gente pegar, por exemplo, uma fusão, ela pode perder de 0.1 a 0.10 dB. E aí no cálculo de potência, geralmente a gente usa 0.1 ou 0.10, que é o pior caso de atenuação, 0.10. Na prática, clivador bom, máquina boa, limpar com álcool isopropílico, tomar os devidos cuidados, geralmente a fusão fica 0,01, 0,02, 0,00. A maioria das máquinas conseguem fazer esse tipo de fusão, desde que você tenha uma máquina bem ajustada, limpa e um clivador. Nossa, gente, o clivador, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele pode estragar a rede de um jeito que vocês não têm noção. Porque um clivador desregulado, sujo, com uma lâmina torta, ou aquele clivador que já caiu no chão 500 vezes, ele vai cortar a fibra errado. Se ele cortar a fibra errado, a gente colocar na máquina de fusão, a gente consegue ver que a fibra ficou serrilhada, ficou torta, não ficou boa. E aí algumas máquinas chiam e dizem, ó, não vou fazer a fusão, tá muito ruim a clivagem, deu um erro de clivagem. Algumas máquinas te avisam, ó, ficou mais ou menos, quer continuar? Daí a galera vai lá e continua. Agora, se você clivar uma fibra ruim e for montar um conector de campo, o conector não tem nenhum mecanismo para te avisar que a clivagem ficou boa ou se ficou ruim. Aí você vai lá, coloca no conector e o conector dá 2 dB de perda. E o problema não é o conector, o problema foi o clivador, esse cara aqui. Tá? Então esses são os valores que geralmente é utilizado. Tá? De 0.01 a 0.1 dB em fusão. Claro que a gente, por cálculo de potência, geralmente utiliza 0.1, que é o pior caso. E para as conexões, para fechar, a conexão, a perda por conexão, ela depende da classe do conector. Então quando você vai lá, compra um conector que vem os papelzinhos junto com o pacote do conector, vem aqueles papelzinhos cheio de informação que geralmente vai para o lixo, ninguém lê o que tem nele. Lá está escrito se o conector é classe A, B ou C. Se o conector for um conector classe A, a perda de conexão dele vai variar de 0.5 a 0.8, é o aceitável. Se for classe B, de 0.3 a 0.5. Se for classe C, de 0.15 a 0.30. Por boas práticas, muitos outros profissionais e nós também aqui na Fiber School, a gente utiliza por conexão, ou seja, a junção de dois conectores, uma perda máxima aceitável de 0.5 dB. Uma junção entre dois conectores. Que seriam, por exemplo, dois conectores intermediários aqui, classe B. Dois conectores classe B, a junção de dois conectores aqui, que vai dar 0.30, como o melhor caso deles, a gente está considerando o total, não cada um, mas o total 0.5. É um valor bem utilizado por aí, tá? Uma referência bem utilizada por aí quando a gente fala de conexão. Mas depende da classe dele. E depende também, né? Limpeza do conector, conector bom, classe boa, conector limpo. Isso tudo influencia o nível de sinal. Vamos lá, correr mais uma aqui. Olha, já passou uma hora, eu nem vi que passou uma hora. Assim é bom. Tem algumas respostas aqui, beleza. Ó, boa pergunta, ó. Portal Net Telecom. Na verdade,
todas as perguntas são boas perguntas. Eu sempre ouvi isso dos meus professores e eu nunca acreditei nisso, eu nunca levava fé nisso, mas é verdade. Às vezes uma pergunta que parece ridícula, cara, mas fica incomodando aquilo o dia inteiro na cabeça e ninguém sabe responder. E aquela dúvida é dúvida de outros também. Então, toda dúvida é muito importante a gente esclarecer. Mas tem uma aqui que é muito boa, que é o seguinte: qual a melhor prática para uma migração de GPON e XGS-PON? Cara, poucas pessoas estão olhando para isso. Poucas mesmo. Muitas pessoas estão olhando XGS-PON, estão construindo redes novas já no XGS-PON. Agora, quem tem uma rede funcionando, aí a conversa é diferente. Por vários motivos. Primeiro motivo é o seguinte: pensa que você tem uma rede para 128 clientes por porta-PON. Você fez uma rede, 128 clientes por porta-PON. E aí você está pensando o seguinte: cara, minha rede está lotada e eu vou colocar o XGS-PON para poder ampliar e fazer 256 clientes por porta. Porque o XGPON suporta 256. E muitas pessoas pensam em usar o XGPON por isso, para poder usar 256 clientes por porta. E aí vamos aos problemas. Problema número 1. A sua rede, a sua porta atual está splitada para 128. Então, se você colocar uma outra porta em cima dela, usar um filtro WDM para juntar os comprimentos de onda do XGPON com o GPON, você vai ter uma rede para 128. Você não vai conseguir atingir os 256 naquela porta. Começou por aí. Para atingir os 256 numa porta, você vai precisar splitar uma porta do XGS-PON. Depois de splitado, pegar uma saída, por exemplo, botar splitter de 1 para 2, pegar uma saída e colocar no filtro para ligar com a rede de 128. Aí você vai conseguir fazer essa ligação com duas redes e vai conseguir chegar no 256. Mas, veja bem, isso não significa que você vai conseguir ampliar a rede. Você só está mandando um outro comprimento de onda de uma outra tecnologia na mesma rede. Mas o seu limite continua sendo as 128 portas. O seu limite continua sendo as 8 CTOs de 1 para 16 que estão lotadas. E aí? Para ampliar um ramal, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que provavelmente migrar cliente para a tecnologia nova para então poder splitar mais a rede para poder entregar mais. Ou você vai quebrar esse ramal no meio para depois conseguir fazer a ampliação dele. Então tem muito disso. A migração ela pode ser bem chatinha se a gente não fizer um plano. Cara, como que eu vou migrar? Para que eu quero migrar? Eu estou migrando para quê? Para botar mais planos, mais bandas, entregar mais experiência, um novo mercado? Ou eu estou migrando para atingir 256 por porta? Se você vai migrar para atingir 256 por porta, é uma estratégia. Se você vai entregar novos planos, é outra estratégia. Então, por isso que não tem uma receita que sirva para todo mundo para migração. E aí você vai encontrar talvez uma resposta que diga assim: não, para migrar é fácil. Pega o filtro WDM, coloca o filtro aqui, bota uma entrada dele com um GPON e outra entrada com um GPON, com um XGS-PON de 10 GB e manda tudo na mesma fibra, está feita a migração. Não está feita a migração, você está mandando outro sinal na mesma fibra ótica, mas você não conseguiu ampliar o ramal, você precisa migrar os clientes, então tem que definir o porquê que vai ser feita a ampliação. Tá? É uma pergunta boa, é bem boa mesmo. Tá? E para o curso de projetos está vindo materiais novos também sobre as redes PON de 10 GB. Uma coisa importante é o seguinte: assim como o GPON passou por esse momento em 2011, tinha muita coisa teórica, muita coisa de datasheet, muita especulação de como ia ser feito. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi tomando corpo, as redes foram nascendo, e aí se trabalhou em um determinado modelo. As coisas mais ou menos são de uma determinada forma hoje em dia. E as redes PON de 10 GB é a mesma coisa, tem muita especulação, tem muito achismo, tem muita coisa de datasheet. Eu sempre falo que datasheet e planilha aceita qualquer porcaria, mas o que eu quero ver mesmo são os modelos que a coisa vai se encaixar e que é algo que está vindo. Né? Então, à medida que está vindo, à medida que a gente vai conhecendo cases de sucesso, a gente vai trazendo para as aulas também sobre as migrações. Vamos lá. Júnior botou uma pergunta aqui. Machado, essa distribuição 1 para 8, 1 para 2, 1 para 8, 1 para 16 é para ter mais caixa e não passar dos 128 clientes. Entendi, Júnior. Entendi. Foi uma resposta daquela colocação de não passar dos 128. Beleza, eu já vi muita rede que ela é splitada para 256, mas não passa de 128 clientes ativos. Quando chegou em 128, ou um pouquinho antes, na verdade,
Quebra a rede no meio, bota em 2 portas separadas e aí sim, beleza. É uma estratégia para economizar em porta-pom. Beleza. Leonardo colocou o seguinte... Deixa eu ver. Leonardo, ele respondeu, na verdade. Ele respondeu o seguinte. Perguntaram antes aqui sobre a diferença do XGPON e do XGS-PON. E ele respondeu que a diferença dos dois é a questão de banda. O XGPON, a banda dele, ele é de 10 GB de downstream por porta, ou seja, aquela banda que vai para a casa dos clientes, 10 GB, e ele é 2,5 GB de upstream, de upload, aquela banda que vem do cliente para o OLT. E o XGS-PON, ele é 10 GB de down e 10 de up. O S significa justamente que ele é simétrico, daí que vem o S. O X, que é o 10 em romano, então os dois têm o X, porque os dois são 10 GB, só que o simétrico tem o S, porque é 10 de down e 10 de up. Em resumo, é isso. Tá? Em resumo, é isso a diferença entre os dois. E aí, o que aconteceu? Por muitos anos se fala do XGPON, 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 só que agora, que é o momento que os fabricantes mais estão dedicando o desenvolvimento sobre o GPON de 10 GB, sobre as redes PON de 10 GB, cara, para o fabricante desenvolver XGS-PON e XGPON é o mesmo trabalho, é o mesmo custo. Então, tem acontecido de ter um pulo do GPON para o XGS-PON, e o XGPON muitos falam que nasceu morto, ou que nem chegou a nascer, porque a coisa está indo para o XGS e não para o XGPON. Né? Pelo menos é o que os fabricantes estão investindo, no XGS-PON. Vamos lá? Vamos lá, aqui. André Amaral colocou o seguinte, OLT SO mais 4. Vixe, essa aqui ficou difícil para ler, André. Mas ele botou as potências. Essa aqui ficou ruim para ler, tá, André? Se puder colocar de um jeito diferente, talvez por partes, porque na pergunta desse tamanho fica difícil formular toda a linha de raciocínio, mas eu vou responder daqui a pouquinho. Basicamente é um cálculo, tá? Basicamente é um cálculo aqui que ele colocou para nós. Essa planilha, pessoal, que eu utilizei, eu não coloquei ela antes da aula porque eu não sabia o que eu ia utilizar. Mas quando a aula terminar, ou amanhã de manhã, eu vou colocar a planilha aqui para você fazer o download, tá? Você pode fazer o download dessa planilha e faz a conta do mesmo jeito que eu fiz aqui. Simula aí na sua rede qual que é o nível de sinal, tá? Pergunta, qual a diferença de perda entre 1490 e 1310? Wellison, seguinte, talvez você já ouviu falar que o Wi-Fi, quando a gente trabalha com 2.4 GB, ele pega numa distância maior, e quando a gente trabalha com Wi-Fi AC de 5.8 GB, ele cobre uma distância menor. Ou seja, quanto maior a distância, quanto maior a frequência, menor é a área de cobertura do Wi-Fi. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E o 2.4 pega na garagem e o AC só pega dentro de casa. Por que isso? Quanto mais alta a frequência, mais dificuldade ela tem em contornar obstáculos. Quanto mais baixa a frequência, mais facilidade ela tem em contornar obstáculos. E o mesmo vale para a fibra ótica. Quando a gente trabalha com um comprimento de onda mais alto, por exemplo, 1490, o comprimento de onda mais alto tem mais dificuldade em passar pela fibra ótica do que o 1310. E aí, as atenuações são diferentes. E os problemas são diferentes também. Tanto que no TDR a gente tem problemas que a gente pega em 1310, que aliás, que a gente não pega em 1310, porque o 1310 ele consegue passar mais fácil pela fibra ótica, e a gente pega em 1550. E por isso as atenuações são diferentes, tá? Por exemplo, quando a gente pega o comprimento de onda de 1310, na verdade o 1310 eu falei uma coisa errada, porque o comprimento de onda, deixa eu voltar para a câmera aqui, porque isso é importantíssimo. O comprimento de onda é inverso à frequência. Quanto mais alto o comprimento, mais baixa a frequência. Então eu falei errado no início, tá? Um comprimento de onda um comprimento de onda mais alto, ele tem uma frequência mais baixa. Então ele atenua menos. E o comprimento de onda mais baixo, ele tem uma frequência maior, portanto ele tem mais dificuldade em passar pela fibra ótica, e aí ele atenua mais, tá? Porque o comprimento de onda é inverso à frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência, tá? Então, voltando aqui para a nossa tela, em 1310,
A atenuação típica é de 0,35 dB por quilômetro. Em 1490 ela é de 0,25 e aí quando a gente trabalha com comprimentos como 1550 de 0,20 dB por km. Justamente por essa diferença de como a luz se propaga dentro da fibra ótica, a frequência da luz dentro da fibra ótica, assim como acontece no Wi-Fi. É a mesma coisa que o Wi-Fi. Comprimento, a frequência mais alta, cara, mais difícil de passar obstáculo, ela perde mais sinal, ela atenua mais. Frequência mais baixa, como 2.4, ela atenua menos, por isso acaba tendo uma área de cobertura maior. Tá? Espero ter conseguido te responder sobre as atenuações. Tá? O Renis, ou Renis, desculpa se eu falei errado o teu nome, mas ele colocou o seguinte, pergunta: estou querendo iniciar na fibra, qual é melhor usar? Rede balanceada ou desbalanceado? Tenho muita dúvida nesse quesito. Tava demorando uma pergunta de balanceado ou desbalanceado. Tava demorando. Bom, rede balanceada ou desbalanceada, não existe qual que é a melhor e qual que é a pior. Porque o melhor e o pior depende de cada projeto, depende de cada situação. Uma rede balanceada, geralmente a gente utiliza mais fibras. E uma rede desbalanceada, a gente utiliza menos fibras. Porque eu vou fazer um ramal, por exemplo, em linha, e eu vou mandar sinal pela fibra verde, a primeira fibra, a fibra número 1, a fibra verde. Eu vou mandar o sinal até a primeira caixa. Na primeira caixa eu vou ter um splitter desbalanceado que alimenta a própria caixa de atendimento e que manda sinal para a segunda. Então eu vou mandar também pela fibra 1. Então a gente vai usando a fibra 1 por todo o ramal desbalanceado. E com isso a gente acaba economizando em fibra. Só que o ramal desbalanceado, cara, ele é mais chatinho, tem mais fusões, é mais chato para dimensionar, é mais fácil, mais chato para fazer o cálculo de potência, é mais chato para fazer manutenção, para achar problema, enfim. Então tem algumas dificuldades que a gente acaba criando na rede quando a gente faz a rede desbalanceada. Só que tem locais que faz sentido a gente colocar desbalanceado e economizar no cabo porque tem muito cabo para pouco cliente. Então qual que é a sugestão? Vai fazer na cidade, bairro, enfim, numa área que tem bastante casa, faz balanceado, porque você tem muito cliente para pouca fibra. E aí se você vai analisar a distância da fibra versus clientes, a economia que você vai ter é pouca. Agora, se você vai fazer na zona rural, aí o papo é diferente. Zona rural, às vezes você lança 10 km de cabo para colocar 50 clientes. E aí sim, poxa, fazer uma economia em 10 km para 50 clientes tem um peso. Agora, fazer 10 km de fibra para 500 clientes dentro da cidade, aí é diferente, a economia não é tão expressiva assim. Tá? Então, o balanceado ou desbalanceado está muito relacionado ao local que você vai construir, o tipo de área que você vai construir. Sugestão, cidade, cara, vai no balanceado, é dor de cabeça menos. Zona rural, vai no desbalanceado, porém, vai ter mais dor de cabeça. Aqui no nosso canal no YouTube tem uma aula só sobre isso, balanceado ou desbalanceado. Eu trago vários exemplos, dá uma fuçadinha aqui no nosso canal, bota lá balanceado ou desbalanceado, você vai achar um vídeo, tem um ano mais ou menos esse vídeo, um vídeo muito bom, que eu falo só sobre isso e eu trago alguns exemplos também, tá? Mas o ponto é, não tem uma que é a melhor de todas, depende da cidade. Tá começando e tá querendo se aventurar, vai no desbalanceado que você vai achar bastante diversão. Vamos lá. Dúvida. O Evandro colocou o seguinte: a OLT registra o log mesmo estando em bridge? Evandro, os logs que eu falei da OLT antes são os logs em especial de sincronismo da porta PON, de informações da porta PON, é do enlace entre a ONU e entre o cliente. Eu não estou falando dos logs de acesso propriamente dito. Não é esse tipo de log. É log mesmo de enlace físico dos dois equipamentos. Tá caindo, não tá caindo, oscilou, tá tendo ORL, é esse tipo de informação. Tá tendo erro na interface, é esse tipo de informação de log. Tá? Porque aí quando tem problema na rede, em especial quando for um problema intermitente, fica muito mais fácil de encontrar o problema. Tá? Os logs eles ajudam bastante. Tá? Mais uma pergunta. Como coloco fibra de 6 vias balanceada em um splitter com 8 caixas de 1:8? Se der, faz um desenho, por favor. Faço sim. Só estou pensando como é que eu vou desenhar porque eu não peguei nenhum papel aqui para hoje. Tá?
Deixa eu abrir aqui um PowerPoint. Eu vou desenhar no PowerPoint mesmo. Tá? Vou desenhar no PowerPoint. Quando a gente vai fazer um projeto, tem um documento muito importante que é o diagrama de emendas. O diagrama de emendas ele é um documento, enquanto eu vou falando eu vou procurando aqui, mas o diagrama de emendas ele é um documento que a gente diz qual fibra a gente vai usar, qual caixa a gente vai fazer fusão, qual que vai mandar sinal, é esse documento que diz isso tudo. Então o ideal é que depois que a gente faça o projeto, a gente faça também o diagrama de emendas, tá? Que é justamente para ter essa documentação completa. Agora, no diagrama de emendas é o momento que a gente faz esse dimensionamento. Eu não achei nenhum pronto aqui, eu vou ter que desenhar mesmo, tá? E aí no diagrama de emendas é quando a gente faz esse dimensionamento. E o legal de fazer o dimensionamento é que aí sim a gente consegue economizar em fibra, usando a inteligência na hora de fazer o dimensionamento. Eu não vou pegar o AutoCAD aqui, não é aula de AutoCAD, eu também não quero complicar as coisas, por isso eu vou fazer no PowerPoint mesmo, tá? Bom, como que eu coloco 6 caixas de atendimento, como que eu coloco 8 caixas de atendimento usando uma fibra de 6 vias, tá? Pensa o seguinte, pensa que a gente tem então aqui 8 caixas, tá? Deixa eu ter que botar essa caixinha menor para aparecer. Então tem 1, 2, 3, 4 caixas e mais 4 caixas de atendimento aqui, tá? O cabo, ele é um cabo de 6 vias, tá? O cabo que a gente vai utilizar é um cabo de 6 vias. Então, eu vou colocar aqui uma fibra, deixa eu ver se ficou retinha, uma fibra, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui 6 vias e tenho 8 caixas, tá? Bom, se eu colocar o splitter de primeiro nível no início do meu ramal, o que vai acontecer? Eu vou iluminar, teria que iluminar 8 fibras para cá, e o problema é que eu ia usar a fibra 1, por exemplo. Deixa eu botar para cá. Eu ia usar a fibra 1 para iluminar a primeira caixa. Eu ia usar a fibra 1 para iluminar a primeira caixa. Desculpa pelo desenho torto, mas ao vivo é isso aí, né, galera? Eu ia usar a fibra 2 para iluminar a segunda caixa. Fibra 2 para a segunda caixa. A fibra 1 continua aqui. A fibra 3 para a terceira e a fibra 4 para a quarta caixa. Moral da história é que se o meu cabo for um cabo com 6 vias, obviamente eu vou conseguir botar só 6 caixas. Não preciso nem continuar o desenho, porque com certeza você já entendeu isso. Né? Que a gente vai conseguir iluminar apenas 4 caixas. E aí, as últimas caixas, a gente não vai conseguir iluminar. Para fazer uma rede balanceada com um cabo de 6 vias e 8 caixas, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa pegar esse cara aqui, o nosso splitter de primeiro nível, que é um splitter de 1 para 8. E esse cara aqui, eu vou colocar no meio do ramal. Uma caixa de emenda no meio do ramal. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar a fibra, essa primeira de cima aqui, vamos supor que seja a fibra 6, tá? Vou pegar essa primeira de cima e vou iluminar o meu splitter de primeiro nível. Peguei ela e iluminei meu splitter de primeiro nível. Agora, as 4 caixas que estão para o lado esquerdo, eu vou usar a fibra 1, fibra 2, fibra 3 e fibra 4. E as 4 caixas que estão para o lado direito, eu posso usar de novo a fibra 1, a fibra 2, a fibra 3 e a fibra 4, porque como as fibras estão rompidas aqui no meio, elas estão apagadas. Então eu ilumino com a fibra de 1 a 4 para a esquerda, 1 e a 4 para a direita, usei uma fibra para iluminar o splitter, eu acabei fazendo 8 caixas de atendimento, usando um cabo de 6 vias numa rede balanceada. Eu prefiro muito mais dentro de uma cidade fazer esse tipo de alternativa, ajuste técnico, digamos assim, no projeto FTTH para economizar e trabalhar com cabo de 6 ao invés de um cabo de 12, do que fazer desbalanceado. Porque eu acredito ficar mais fácil mesmo sendo dessa forma. Problema, cada vez que a gente inventa alguma coisinha assim na rede, algum artifício, uma manhãzinha, um macetezinho, é uma exceção. Pensa que você tem
10, 20, 30, 100, 200 exceções na sua rede. Você tem que caprichar na documentação, porque todo mundo tem que ter acesso a essa informação. Então, cada coisinha que a gente faz diferente, tem que avaliar a parte de documentação. E isso, às vezes, vai junto no comparativo. Eu já fiz muito projeto que... Desenvolvi o projeto, vamos supor que custou 100 mil reais. E aí o provedor disse, não, Machado, cara, vamos fazer assim, 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 porque daí eu vou economizar uma grana. Legal. Só que antes de fazer essa alteração no projeto, eu faço a conta para ver quanto que vai economizar. E aí com esse monte de ideia legal aí para economizar, a gente descobriu que economizou 3 mil reais. E aí eu volto pro provedor e disse, cara, beleza, olha só. Se a gente fizer essas alterações, a gente vai mudar isso, 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 isso. Vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. Tá, isso aqui a gente vai economizar 3 mil reais. Vale a pena? E aí muitas vezes não vale a pena perante ao quanto se economiza. Claro que eu já fiz projeto usando isso aqui, ao invés de usar um cabo, por exemplo, de 12 vias para fazer 8 caixas, que deu mais de 20 mil reais de economia no projeto. Aí é outro papo. Poxa, 20 mil reais? Cara, eu prefiro construir mais rede com 20 mil reais. O dono do provedor na época me disse o seguinte, cara, eu prefiro montar uma outra equipe, comprar escada, EPI, montar uma outra equipe com esses 20 mil reais do que trocar o cabo por um cabo maior. Então, isso ajuda a trazer a dificuldade, mas trazer também o dinheiro para a mesa, o quanto de dinheiro tem na mesa ajuda na decisão. Inclusive os treinamentos de projeto presencial eu fazia muito isso. Eu começava a desenhar o projeto e a galera começava assim, Machado, não, faz desbalanceado, vamos economizar. Machado, não, vamos botar EPOM aqui. E eu sempre falava, cara, deixa eu desenhar meu projeto com tudo aquilo que eu acredito, usando sempre boas práticas e fazendo um dimensionamento bem dimensionado. E aí eu fazia o projeto na aula, assim como eu faço no online. A gente faz o projeto real mesmo. E aí fazendo o projeto, acabou o projeto e eu descobri que ia custar 60 mil reais. Todo mundo concordou? Todo mundo concordou. Beleza, agora o que nós vamos economizar no projeto? E aí começavam a vir as ideias. Faz desbalanceado, faz 128, vamos botar EPOM, vamos botar não sei o que, vamos construir com drop. Cara, no final das contas, fazia um monte de gambiarra para economizar 10%. E aí, na maioria das vezes a galera concordava. Cara, por 10% não vale a pena fazer esse monte de gambiarra. Então tem que calcular. Esse é o ponto, tá? Ah, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Já deu 1h30 falando, nem percebi. A gente tem que fazer mais aula de tirar dúvidas ao vivo, né, galera? É legal fazer uma aula de tirar dúvidas ao vivo. Só vou pedir uma coisinha pra você que pra nós é importante. Cara, aquela selfiezinha, marca Faber School, marca o Marcelo Grando Machado, a gente gosta muito disso. Em especial porque você tá mostrando que tá estudando, não tá no TikTok vendo dancinha aí, não tá no Reels vendo besteira, tá estudando que você vai aprender alguma coisa, não tenho dúvida disso, por mais que você seja expert, já sempre tem alguma coisinha para aprender. E você vai melhorar o seu dia a dia, vai ficar mais fácil para instalar alguma coisa, vai ficar mais fácil para achar um problema, vai ganhar tempo. Poxa, quem não gosta de ganhar tempo, né? Vamos lá. Desculpa se eu falar o teu nome errado, tá? Hylon. Perguntou o seguinte, ele falou que é aluno do 2.0... beleza, que bom, espero que tenha gostado muito do 2.0 também. Minha dúvida é o seguinte, em lançamento na BR, ótimo, tem alguns lances acima de 200 metros de poste a outro. Quais tipos de ferragens são indicadas nesse caso? Cara, ferragem é um pepino, porque não existe norma para ferragem. Não tem Anatel, não tem norma. Então, os desenvolvedores de ferragem vão testando, vão desenvolvendo e cada ferragem tem algum tipo de especificação em especial, tá? Mas a minha dica é o seguinte, número 1, nunca passe a distância que o cabo suporta, básico. Regra número 2, quando você vai dimensionar a ferragem, você vai comprar a ferragem, dá uma olhada, não na corzinha da ferragem, se é verdinha, se é vermelhinha, se é amarelo. Dá uma olhada quantos milímetros é o cabo, o diâmetro do cabo que você vai utilizar, ou que você está indicando, ou que o provedor comprou, e dá uma olhada na especificação da ferragem para quantos milímetros é também. Tá? Então, eu acho mais importante isso do que estar amarrado ao tipo A, ou tipo B, ou tipo C. É bem complicado mesmo. Olha, lances longos assim é chato mesmo. E tem muito projeto que... poxa, tem poste a 40, 60, 50, daqui a pouco 250. E aí? Tem que trocar o cabo. Né? Já vi muito acontecer isso. Tá?
Eita, rolou aqui, vamos lá. O Felipe colocou o seguinte, acho que deu um desabafo aqui. Cada dia é mais difícil o espaço em poste. Nem tudo que planejamos é aprovado. Como construir uma rede dinâmica que... Perdi o resto aqui. Perdi o resto, tá, Felipe? Desculpa. Perdi o resto, tá? Mas eu concordo com você, Felipe. Assim, às vezes a gente fala do mundo ideal, faz isso, coloca aquilo, bota ferragem, bota caixa, blá, 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 blá. Mas chega na hora, cara, o poste tá cheio. O poste tá cheio. E aí? É de boa praxe, digamos assim, é uma boa alternativa, só que nem todo mundo pode fazer assim, mas quando você vai iniciar o projeto, não começa pelo desenho. Começa por pesquisa, começa entendendo como é que é a área, começa visitando a área. Se você é um projetista local, mora na cidade, a cidade do lado, cara, que ótimo, você tem a oportunidade de ir lá ver como que é a infraestrutura. Então pode começar por aí, entendendo o que tem para usar os locais que não tem. Não adianta querer brigar por onde está ocupado. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é o seguinte, cara, o segundo ponto é, se eu vou brigar por espaço, brigar para quem não paga, para quem não tem projeto, que é o certo, a gente sabe que é uma coisa difícil ter todo o projeto da rede, pagar aluguel de poste é uma coisa muito cara e muitos deixam para um segundo momento, isso é uma realidade. Mas o certo é ter o projeto de compartilhamento e ter a autorização da concessionária. Agora, se eu vou brigar por espaço e querer reclamar, cara, eu preciso também estar tudo certinho, tá? Mas é complicado, tá? A minha dica para você sofrer menos com esse tipo de problema, digamos assim, primeiro, tem que ter um relacionamento muito próximo com a concessionária. A concessionária não é teu inimigo, a concessionária é teu parceiro, você depende dela. Então tem que ter um relacionamento muito bom com a concessionária. Segundo, faz uma pesquisa, faz um levantamento antes de começar o projeto, para não perder tempo no levantamento do projeto. Por exemplo, faz um mapeamento dos postes, tá? Foi lá e mapeou os postes. Quando você mapeou os postes, você pode mapear, por exemplo, poste ok, que pode ser usado, você pode mapear poste com transformador, que você sabe que não pode usar, e você pode mapear poste lotado, poste cheio, poste ruim, e aí você vai pular isso quando você vai fazer o dimensionamento do seu projeto. Você não vai usar esse poste para colocar uma caixa, por exemplo. Então também é uma alternativa quando você faz o levantamento dos postes, tá? Eu costumo fazer isso bastante nos projetos, inclusive. Eu não faço projetos presencial, eu faço todos os meus projetos do Brasil e fora do Brasil, eu faço eles 100% online, mas eu troco informação com quem vai fazer o levantamento dos postes e quando é possível vir essas informações, melhor. Melhor mesmo, tá? Vamos lá. Rolou mais um pouquinho, perdi. Manuel mandou parabéns, agradeceu pela aula. Manuel, eu que agradeço por estar assistindo aqui, estar curtindo a aula. O intuito aqui, cara, é só ajudar no final das contas. A gente estuda, a gente já apanhou muito na rua, já fez muita coisa errada e já fez muita coisa certa também, já viu muita coisa acontecer certo. Então a ideia é trocar experiência para ganhar tempo, cara. Simplesmente isso. Para que a gente vai errar uma coisa que a gente sabe que os outros erraram também, né? Esse é o ponto. Vamos lá. Olha só, boa pergunta. Por que a Fiber School não trata os assuntos sobre fibra enterrada ou induto? Cada vez está mais complicado em poste. Felipe, cara, nos projetos eu até trato alguma coisa sobre fibras enterradas e fibra induto também. Porém, tem uma grande vírgula nisso. A maioria das redes, eu não tenho um número assim estatístico assim para te dizer, mas eu, cara, posso afirmar que a maioria das redes, mais de 90% das redes, ou 95% talvez, elas são aéreas. Começou por aí, tá? Agora, o que eu quero falar sobre o subterrâneo é o seguinte. O projeto subterrâneo, ele é desenvolvido de forma muito próxima ao projeto aéreo. Porque no caminho ideal das coisas é a gente ter primeiro informações da infraestrutura. Quais postes a gente pode utilizar, o que tem no poste, as rotas, onde a gente vai ancorar, onde a gente vai fazer passagem. Isso tudo, o ideal é a gente ter essas informações. E quando a gente fala de um projeto subterrâneo, por exemplo, o que eu preciso? Cara, onde tem tubulações, onde eu vou ter que fazer tubulações, onde tem tubulações, qual é a ocupação da tubulação, quem é o proprietário, onde eu tenho caixas. Então a gente também precisa dessas informações. E, aliás, precisa mais ainda dessas informações, tá? Então, de fato, tem essa limitação.
E uma rede subterrânea, ela tem uma coisa interessante. A maioria dos projetos que eu já fiz subterrâneo foi para condomínio. Eu fiz projetos FTTH com uma parte subterrânea, mas a grande maioria mesmo foi condomínio. E tem uma coisa interessante, que você tem que fazer o seu projeto conforme as caixas. O que eu quero dizer com isso? Se daquela determinada caixa atende uma determinada região, o splitter que você vai colocar é para atender aquela região. Você não vai conseguir botar um splitter que atende uma região que está numa caixa e a outra região na outra caixa e interligar uma caixa com outra com um monte de cabo. Não, provavelmente você vai ter que botar um splitter por caixa e dimensionar esse splitter conforme a caixa. E aí talvez você vai usar uma caixa com splitter de 1 para 4, porque depende da região, tá? Mas assim, o subterrâneo, eu fico com a promessa aqui de trazer mais materiais, tá? Não é um assunto que a gente traz a todo momento, porque são menos redes subterrâneas. O grande volume está nas aéreas e a gente consegue ajudar mais pessoas com as redes aéreas, tá? Mas está anotado aqui, Felipe, como sugestão, tá, pessoal? Está anotado aqui para a gente trazer mais esse assunto também das subterrâneas. Janderson Marinho perguntou o seguinte: qual LT eu indico de 2 a 4 portas? Cara, eu tenho um problemão com indicar marcas. Não é só eu, mas eu tenho um problema em indicar marcas. Porque eu acho, na minha opinião, que equipamento é que nem marca de carro. Poxa, meu pai gosta da Toyota, eu gosto da Honda, o meu amigo lá gosta da Volkswagen. Cada um gosta de uma marca de carro e gosta de um carro diferente, porque se adaptou melhor. Tem um amigo, por exemplo, que comprou um Honda Fit há um tempo atrás, e eu falei, cara, por que não pegou um carrinho maior, né? Não, ele pegou um Fit porque ele gostava. E segundo, porque a regulagem do banco do Fit é muito boa e a mulher dele é baixinha. E ficava melhor para ela dirigir. Então, eu acho que as marcas é muito isso, assim, é o que fica bom para cada um. E o que é fica bom? Fica bom, número 1, é ser uma marca confiável. Não é você importar um Xing Ling que ninguém nunca ouviu falar e que não vai te dar suporte e vai te deixar na mão. Começou por aí. Então, estou falando de marcas conhecidas e marcas que já estão firmes nessa tecnologia, não é nenhum aventureiro. Número 2, está começando, você precisa mais do que nunca uma marca que tenha suporte técnico. Você precisa de suporte técnico. Para que bater cabeça tentando resolver problema, você tem um suporte técnico especialista nisso para te ajudar. E aí tem várias marcas que têm suporte técnico gratuito, inclusive, nem te cobram por isso. Suporte do fabricante gratuito. Cara, olha que maravilha. Não é porque a gente pega o GPON, bota meia dúzia de comando porque viu no YouTube e sai funcionando que está certo. Pode ser que daqui a um tempo pare de funcionar. Né? Então o suporte técnico é muito importante. E aí tem outras variáveis, né? Preço, logística, tudo isso você vai colocar no seu comparativo. Tem gente que paga mais caro por uma OLT, só que o distribuidor consegue entregar outra em 5 horas, se der um problema, por exemplo. E aí acaba pagando mais caro por uma marca maior, por um chassi, porque tem também esse fator aí. Quem tem uma OLT não tem nenhuma. Pode dar problema. E aí, deu problema, não tem backup? Vai ficar fora quanto tempo até conseguir uma nova OLT para resolver o problema na rede? Quando eu trabalhava na Parks, às vezes o pessoal ligava, Machado, cara, o provedor parou, eu não sei o que aconteceu, caiu um raio, queimou fonte aqui, queimou um monte de coisa, eu tô com a LT parada aqui e eu preciso botar os meus clientes. Eu já mandei o motorista aí, eu quero mais uma OLT. E aí a gente dava um jeito de já mandar uma OLT urgente pro cara porque não tinha nenhum backup. E infelizmente muitos provedores não têm uma OLT backup, porque é um bom dinheiro que fica no estoque, né? Então tem tudo isso, tá? Quer saber uma marca boa? Cara, marca consolidada, que tenha suporte técnico, que tenha garantia do equipamento, que tenha material em português também, para você não ter que aprender a ler mandarim, por exemplo. É uma coisa interessante, em especial para quem está começando, tá? A garganta começou a doer já aqui. Vamos lá, pegar mais umas aqui. Vamos pegar mais umas aqui. O Felipe colocou o seguinte: eu sou iniciante em telecom, o seu projeto vem detalhado ou tem alguma visão mais ampla? Felipe, depende muito, tá? Mas o que eu procuro trazer no projeto? Um projeto ele tem que ser simples, ele tem que ser claro, não tem que ser todo enrolado. Por exemplo, eu faço projetos desde 2011. Projetos de rádio, na verdade, eu faço desde 2003. 2003 eu estava fazendo já projeto de rádio para telecom. E projeto de fibra ótica a partir de 2011, começando já com a FTTH, que é o mais chatinho de todos. Tá?
Então, assim, projeto é algo que quando alguém está me falando da rede, sem querer eu estou enxergando como é que é a rede, porque é dia a dia, a gente se acostuma a fazer isso. Tem gente que para fazer fusão nem olha o que está fazendo, vai batendo as coisas, vai fazendo e faz uma fusão ligeirinho. Eu, para fazer uma fusão, cara, eu tenho que pegar, lembrar, fazer o procedimento certinho, eu sei o procedimento, mas eu não tenho agilidade para fazer praticamente de olho fechado. E o projeto eu tenho essa habilidade. E aí quando o pessoal vai falando do projeto, eu estou enxergando como é que é o projeto. Agora, quando começa a me explicar o projeto e eu estou entendendo, e daqui a pouco, não, mas é que lá vem uma outra fibra que vem daqui. Não, é que lá naquela cidade eu usei uma fibra que eu já tinha. Não, é que lá eu uso não sei o quê. Quando começa esse monte de exceções, cara, aí o projeto não está legal. E o problema não é desenho, o problema é o dimensionamento, porque aí ninguém entende. E instalar uma rede que ninguém entende é uma coisa, mas dar manutenção numa rede que ninguém entende é muito pior. Fazer uma ampliação numa rede que ninguém entende é muito pior ainda. Então, sinceramente falando, na minha opinião, a minha opinião é o seguinte, cara, não inventa moda. Faz um bom dimensionamento, usando boas práticas, tendo tudo muito bem claro, bem definido, sem inventar muita gambiarra. Vamos querer inventar um monte de coisa para economizar. Beleza, todo mundo quer economizar alguma coisa, mas daí a minha dica é o seguinte, cara, desenha o projeto ideal, calcula quanto vai custar e agora você faz os ajustes técnicos para ver o quanto vai economizar. E aí quando você bota lado a lado, lembra daquela propaganda da economia dos tubos e conexões Tigres, que custam menos que 3% da obra, acho que era alguma coisa assim, mas quando você compara lado a lado, cara, às vezes tá brigando, tá ficando 5 dias desenhando mais por uma economia de 3 mil reais. Essa economia que você viu no projeto talvez vai levar 2 dias mais de instalação, 2 dias mais de mão de obra. Então a economia foi por água abaixo. É igual aqueles cabos de ramais, sabe? Entra numa rua, sai da rua, volta na outra rua, dá uma volta na quadra, faz um S. Esse tipo de projeto é enrolado para instalar. Quem tiver aqui que faz instalação, que faz lançamento de fibra ótica, sabe o que eu estou falando. Poxa, vai com o cabo aqui, dobra para cá. Não, lá sobe, aqui ele volta. É demorado. Agora, vai lançar 2 km assim e vai lançar 2 km em linha reta. O que rende mais? Lança 2 km uma bobina de 6 vias ou lança 2 km usando cabo de 12, cabo de 6 e cabo de 4 vias, tendo que trocar a bobina a todo momento. Então, quem faz lançamento aqui, com certeza concorda comigo com isso. Então, você viu uma economia lá no projeto e lá no campo, cara, a galera se complicou na hora de instalar, tomou mais tempo, que foi mais difícil, a economia foi por água abaixo. Inclusive, eu conheço muitos projetistas que vieram do campo. Cara que fazia instalação de rede, montava a caixa e não queria mais trabalhar no campo. Né? Um cara que em determinado momento assim, cara, eu não quero mais trabalhar no campo. Eu quero agora começar a fazer o dimensionamento de rede. E aí, esses projetistas, cara, têm uma habilidade tremenda, cara, que é enxergar as dificuldades do campo e fazer um projeto com um olho em facilidade no dia a dia. Isso é demais mesmo. Se você faz instalação também, começa a lembrar as situações na hora de fazer o projeto fica legal mesmo. Bem legal mesmo, tá? Rodrigo botou o seguinte. Faço lançamento, sou terceiro. O projetista fez todo o projeto pelo Google Earth, mas a concessionária mudou os postes para o outro lado da rua. A empresa exige os pés de galinha. Como adaptar isso? Rodrigo, vamos lá. Quando a gente está fazendo um projeto, eu sempre falo que da idealização do projeto até esse projeto se tornar uma rede ativa, com cliente, funcionando, cara, isso é um ciclo muito grande. Meses, se vai seguir todas as etapas. Idealização do projeto, faz levantamento, faz pesquisa, começa a fazer desenho, faz lista de material, projeto de compartilhamento, aprova na concessionária, compra material, treina a galera, cara, instala, certifica a rede, ativa cliente. É uma volta grande. Tá? E no meio desse caminho, alguma coisa pode mudar. Então eu já fiz muito projeto que a galera estava quase na hora de instalar poste novo. Eu já fiz projeto que o provedor esperou o lançamento da fibra porque ouviu falar que ia trocar os postes logo. E aí ele pensou o seguinte, cara, eu não vou ter retrabalho, vou esperar um pouquinho e depois eu lanço. Tá tudo certo. Tá? Só que o ponto é, cara, você ler um projeto e instalar outro não é legal. Por vários motivos. Primeiro, porque você vai ter que adaptar ele, provavelmente. Segundo, porque depois que você terminar a instalação, para mim não adianta nada ter uma rede instalada e o projeto dizer outra coisa. Eu desenhei uma casa quadrada no projeto da minha casa e eu recebi uma casa no formato oval.
Para mim são duas coisas diferentes. Então o projeto ele precisa ser atualizado. Esse é o ponto, tá? O projeto precisa ser atualizado, tá? Agora, a empresa exige os pés de galinha. Cara, aqui é o seguinte, pé de galinha, cordoalha, isso tudo, o ideal é que venha no projeto já. Pode ser decidido em campo, mas o ideal é que isso venha no projeto. Até porque quando você faz o projeto de compartilhamento, tem que ter lá onde que você vai ancorar, onde que você vai fazer passagem, onde que você vai botar cordoalha. Você tem que informar isso à concessionária. Tá? Se você deixar para decidir no campo, vai ficar na mão de quem está lançando. Né? Não vai ficar na mão do projetista. Não que seja um problema, mas é mais uma atividade para o cara que está lançando. Vamos lá, pergunta. Como faço para calcular a demanda de link para iniciar um provedor? Fagner, eu recebo todo dia. Todo dia não, tá? Mas eu recebo bastante perguntas assim de banda. Quanto contratar para atender 100 clientes vendendo 100 mega? 100 clientes, 200 mega? E, cara, isso é muito relativo. Porque depende de vários fatores. Vários fatores, tá? Primeiro grande fator. Quanto maior a banda que o cliente tem, por menos tempo ele usa essa banda. Ou seja, o Machado tem 10 mega na casa dele e ele precisa baixar um arquivo de 1 giga. Ele vai demorar esse tempo aqui. Agora, o Machado tem 100 mega e ele precisa baixar um arquivo de 1 giga. Ele vai demorar esse tempo. O Machado tem 1 giga e precisa baixar um arquivo de 1 giga. Ele vai demorar esse tempo aqui. Ou seja, quanto mais banda eu tenho, eu uso por menos tempo. A internet é banda compartilhada. A internet residencial é banda compartilhada. Ou seja, eu estou usando a minha internet na minha casa e é bem provável que o meu vizinho não esteja usando. E aí eu tenho mais banda. Daqui a pouco eu não estou usando, daqui a pouco ele está usando. E assim vai se compartilhando a internet. São picos de consumo. Essa é a verdade, são picos de consumo. E aí quanto mais banda tem, esse pico ele é maior, só que ele é por um tempo menor. Tem relatos de vários provedores que trabalham com planos ilimitados que na média, a média de consumo de um cliente, ou seja, se pegar todo o consumo diário e dividir nas 24 horas, a média de consumo é de 3,5 MB. 3,5 MB. Tem provedores que têm essa média. Agora, tem provedores que têm uma média de consumo de 10, de 15, de 20. Tem provedores que a banda que contratou consegue vender ela 20 vezes. Ou seja, se o cara contratou 1 GB de link, ele consegue vender 20 GB. Somar a banda de todos os clientes consegue vender 20 GB. Outros conseguem vender 30. Outros conseguem vender 15. Então isso é muito relativo, tá? Eu não consigo te ajudar com esse cálculo porque tem algumas fórmulas aí, mas não é uma matemática exata. Tem que ir monitorando, muda muito conforme o perfil de cada tipo de usuário. Tá? A ideia é essa. Né? A ideia é essa. Vamos lá. O Felipe perguntou sobre as redes pré-com. Inviável ainda. Redes pré-conectorizadas. Eu escuto sobre isso há muito tempo. Acho que desde 2014, mais ou menos. A rede pré-conectorizada ela tem uma ideia legal que é facilidade. Fácil, padronizada, diminuir os riscos, diminuir falha e mais rápido. Essa é a pegada da rede pré-conectorizada. Porém, uma rede pré-conectorizada, ela custa mais caro. Hoje ela custa mais caro. Já custa mais caro há muitos anos, mas hoje continua custando mais caro. Uma rede pré-conectorizada é mais caro do que uma rede tradicional, pensando no custo de implantação. Só que em compensação tem todos esses benefícios. O que tem acontecido nos últimos tempos é o seguinte. Tem uma outra coisinha surgindo aí, que também não é nova, mas que começou a ganhar força há pouco tempo, que são as redes neutras. Por quê? Porque o espaço é finito, ele acaba. O poste, a gente estava falando sobre o poste lotado aqui antes, ele é um espaço finito. Então começou a ter força as redes neutras, ou seja, tem um cara que construiu a rede, botou porta, fez tudo certinho, e ele está vendendo posição de porta, ele está alocando posição de porta. Tem 3 provedores que usam a mesma rede, uma rede neutra. Cada provedor tem uma equipe de instalação e aí tem um pepino na mão. Cara, como controlar a qualidade dessa rede? Como ser uma rede segura? Como ser uma rede que o provedor A não vai fazer alguma coisa lá errada e vai prejudicar os clientes que são do provedor B, que estão na mesma rede? E aí,
como vem essa onda das redes neutras, e é um modelo de negócio muito interessante, e o problema dela é comercial, não é técnico, mas como vem as redes neutras com uma certa força, a rede pré-conectorizada começou a ganhar força de novo. Então, nos últimos tempos, tem se falado muito sobre as redes pré-conectorizadas por isso. Tem ganhado força. Eu acho excelente, eu acho uma coisa muito boa, eu acho que é prático, tudo que é prático é bom, só que o custo ainda está um pouquinho acima. Quando a gente vai fazer o projeto, se você pegar um projeto, inclusive isso é assunto de uma das próximas aulas que eu vou fazer, pegar um projeto pronto, tradicional, e converter ele para rede pré-conectorizada. Dá para fazer isso. Agora, se você pegar um projeto do zero e já pensar nesse projeto sendo pré-conectorizado, aí você consegue trazer um pouquinho mais de economia. Uma rede pré-conectorizada desbalanceada já não é mais um bicho de 7 cabeças, porque você já vai comprar a sequência certa dos splitters, chega lá, plug and play, você pode ter o tronco já todo pré-conectorizado. Então tem muita coisa acontecendo no pré-conectorizado. Eu adoro, eu gosto muito, só que tem muita coisa para acontecer ainda. E daqui um tempinho a tendência é que seja mais comum, que seja mais viável, que seja mais acessível, enfim. É a tendência. Tendência mesmo. Tá? Vamos lá. Galera, vamos fechando aqui. Vou pegar as últimas agora, tá? Pegar as últimas agora aqui. Então, se tiver mais uma duvidazinha aí que eu não respondi, larga aqui na finaleira. Vou pegar mais uns 10 minutinhos aqui pra gente matar as últimas, tá? Eu vi que teve algumas pessoas aqui, inclusive o Leonardo há pouco, que comentou agora que ele é aluno do Projetos 3.0. Cara, cursão, foi da hora fazer esse curso, foi muito bom mesmo. Foi 30 dias de estúdio, cara, preparando material, estúdio, cenário. Foi 30 dias que eu fiquei aqui, quase dormi aqui no estúdio para montar esse curso. Foi muito bom, tá? Para quem é aluno do Projetos 2.0, cara, a gente fez também migração gratuita para os alunos do 2.0 pro 3.0, tá? Se você perdeu essa aí, não viu no e-mail, se passou no tempo, chama a galera no direct no Instagram, nosso atendimento, que as meninas lá, elas vão te auxiliar nisso. A gente fez a migração pro 3.0, tá? E tudo que tinha no 2.0 tem no 3.0 também, mais forte a parte de certificação, a parte de OTDR e as nossas aulas semanais aqui também que a gente vai adicionando lá, tá? Essa aula aqui, inclusive, amanhã ela vai sair do ar, amanhã de tarde, terça-feira à tarde, tardezinha talvez, e aí ela vai para a plataforma somente para alunos. Então, vamos lá, galera, vamos pegar as últimas aqui, ó, vamos botar mais as últimas aí pra gente fechar nossa aula de segunda. E eu tô a fim de fazer outras também esse ano, viu? Que eu gosto de aula ao vivo. Olha só, os loucos da Agility perguntaram o seguinte: qual a melhor ONT para trabalhar? Tô trabalhando com uma chinesa que só por Deus. Cara, assim, ONT. Eu sou da mesma opinião que da OLT que a gente estava falando antes. Marca consolidada, uma marca que te inspira confiança, uma marca que outros provedores já utilizam e que também podem te dar um feedback. Qual que eu não usaria? Aquela que eu importei direto, sem procedência, sem ter um relato de quem já está usando. E não adianta você pedir indicação de um provedor que é 10 vezes menor que o seu provedor, ou de um provedor que está usando há 30 dias uma ONU. O ideal é uma indicação de um provedor maior, que já usa mais tempo, que está usando há meio ano, um ano, aquela ONU, com certeza ele vai ter uma resposta melhor, mais confiável para te passar, digamos assim. Tá? Então eu iria para esse caminho. Cara, pega uma grande marca. Não tem erro. Pega uma marca consolidada, nem grande marca, mas pega uma marca consolidada. Se você pegar os players de rede SPON no Brasil dos últimos anos, poxa, você vai ver que aqueles principais players lá, cara, os caras estão há 5, 6, 7, 10 anos no FTTH. Os caras não estão para brincadeira. É diferente de uma marca que apareceu agora, que está começando. Eu iria nesse caminho aí mesmo, tá? Eu iria nesse caminho mesmo, beleza? Galera, fechamos aqui então nossa aula por hoje, tá? Acredito que atingimos aqui o nosso objetivo de reunir uma galera, bater um papo numa segunda-feira à noite, falar um pouquinho sobre fibra ótica, sobre projetos, porque eu entendo que alguma coisinha a gente sempre aprende. Cara, uma coisinha a gente sempre aprende. Uma troca de experiências. E a ideia foi explorar isso hoje. A ideia era simplesmente explorar isso hoje de forma gratuita. Então tá o conteúdo na íntegra aqui. Não tem meias frases aqui porque é uma aula gratuita, tá?
Agradeço de coração todo mundo que participou, obrigado mesmo por ter participado. Essa aula foram vocês que fizeram, não fui eu apenas respondi perguntas com aquilo que eu já vi, aquilo que eu acredito, a gente trocou uma ideia, então quem construiu a aula hoje foram vocês. E para quem não fez aí naquele story, cara, faz aquele story, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grande Machado e bota lá que você está estudando. Você não está no TikTok, você não está no Reels vendo besteira, você dedicou um pouquinho de tempo aí para estudar. De novo, agradeço de coração mesmo. E fiquem espertos aí nos e-mails, no YouTube, porque tem muita coisa vindo ainda, tem muita aula nova pela frente, sempre são aulas atualizadas, afinal de contas eu não defini quais são todas as aulas até o final do ano, porque coisas novas vão surgindo, por exemplo, redes pré-conectorizadas. Então eu não posso engessar, já fechar as aulas, porque mais coisas vão vindo mais adiante. Beleza, galera? Valeu, obrigado a todo mundo que ficou até o final e a gente se vê na próxima aula.